Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Kati Crochê e hoje o vídeo vai ser o passo a passo da tampa do vaso. Olha só que bonitinho que ficou. A diferença aqui, gente, é pouca para o tapete, tá? O passo a passo aí do tapete já está disponível. Eu fiz aqui com 3 desenhos e a tampa do vaso a gente faz com 2 desenhos e também você pode estar oferecendo, né, como um mini tapete, que eu já venho vendendo assim um parzinho também de mini tapete nesse modelo, que vai combinar, tá bom, gente? Com a caixa acoplada, e a caixa acoplada tem passo a passo no canal com espessura número 8, tá bom? Mas eu vou estar gravando aqui com espessura número 6, em breve vai estar aqui disponível para vocês, tá bom? Porque com a espessura mais fina muda um pouquinho só. E eu quero compartilhar com vocês esse joguinho todinho aqui, né? Estou montando ele, o passo a passo para vocês com espessura 6 e agulha 4 milímetros, porque o meu ponto é bem apertado, tá bom? Mas você pode fazer com a agulha da sua preferência aí, que seja mais adaptado para sua tensão de ponto. A redinha, eu fiz assim, cordão direto, mas você pode fazer alcinhas para a pessoa poder estar amarrando, tá bom? Deixa eu virar aqui pra frente. E ficou assim, gente, ó. 45 centímetros de largura, 55 centímetros de comprimento e ficou 265 gramas aproximadamente, tá bom? Outro detalhe aqui, ó, que eu posso passar aqui pra vocês no começo da aula, é que eu subi 8 carreiras na minha tensão de ponto pra dar essa medida, tá? Mas você, depende da sua tensão de ponto, você pode subir mais, você pode subir menos. Mas aí na hora do bico de acabamento, eu dou várias dicas para você fazer a adaptação, tá bom? Inclusive você pode aí estar fazendo ele na espessura número 8, tá? E quando eu faço na espessura número 8, eu subo 6 carreiras, eu ganho tempo. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de trabalhar com a espessura 6, que fica mais macio, né? Então agora sim, gente, vamos para a aula. Obrigada, tá bom? Pelo seu like. E aproveita também, gente, assiste os outros vídeos aqui no canal. Tem uma playlist criada aí de vlogs e dicas, tá bom? Para você clicar e ficar aqui comigo mais alguns vídeos. Isso ajuda bastante. Muito obrigada e vamos para a aula. Começar a aula, estou utilizando barbante espessura número 6 e agulha 4 milímetros, porque o meu ponto, ele é muito apertado, e quando eu uso aqui, ó, a 3,5, né, ela fica muito miudinho, então eu uso aí barbante espessura 6, né, alguns trabalhos, eu uso com agulha 4, tá, milímetro. Você pode fazer com a espessura 8, até eu prefiro que eu subo menos carreira quando eu faço com barbante espessura número 8. Mas eu vou fazer essa aula, né, esse conjuntinho todinho com espessura 6. Esse rosa bebê, ele tá bem clarinho, aí eu coloquei esse fundo mais escuro para ver se fica melhor para visualizar. Você sobe aqui um cordão com 28 correntinhas, você pode até fazer mais, depois você volta desmanchando. Essa primeira aqui eu vou ignorar. Então, a partir da segunda aqui, eu vou contar 1, 2, 28 correntinhas e já volto com vocês. Pronto, já fiz aqui um cordão com 28 correntinhas, laço a minha agulha, vou voltar na 8ª e fazer um ponto alto. Então, eu conto a partir daqui de trás, ó. O primeiro pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª, eu entro e faço aqui um ponto alto, ok? Criando aqui no começo, tá? Um intervalo vazio. Nos próximos 2 pontos de base, você entra, né? E faz um ponto alto, construindo aqui um grupinho de 3 pontos altos, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base, no terceiro, você faz novamente um grupinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base, que eu vou estar separando aqui por 2 correntinhas, ok? Fiz aqui o grupinho de 3 pontos altos, separo por 2 correntinhas, laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço novamente um grupinho de 3 pontos altos. Nós vamos construir aqui, ó, 4 grupinhos, irei construir e já volto.
Pronto, já fiz aqui, ó, 4 grupinhos, 1, 2, 3, 4 grupinhos com 3 pontos altos que eu separei por 2 correntinhas e pulei 2 pontos de base. Agora, nós vamos construir esse intervalo, 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e no terceiro você faz um ponto alto, ok? Então, aqui sobrou uma correntinha que eu fiz a mais, né, pra dar uma prendida aqui. Se você fez mais correntinha, depois você volta desmanchando. Não deixa esse ponto alto muito alto, tá? Pra não ficar muito diferente aqui da lateral, ok? Então, aqui você vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, vira o seu trabalho. Nós vamos colocar nesse intervalo 2 pontos altos. Entra nele, tá? Coloca aqui 2 pontos altos, para esse começo aqui, ficar com um grupinho de 3 pontos altos, tá? 1, 2, 3. Vamos separar 2 correntinhas e vamos aqui, nesse intervalo também, construir um grupinho de 3 pontos altos. Vai ser assim até o final, tá bom? Nos intervalos, você constrói aqui um grupinho de 3 pontos altos, separa por 2 correntinhas. Eu volto aqui, ó, para fazer esse último com vocês. Então, você trabalha esses aqui e eu volto com esse aqui para fazer junto. Chegando aqui no final para trabalhar o último intervalo com vocês. Já fiz aqui 2 correntinhas de separação, laço a minha agulha, assim como no outro lado, a gente aqui no intervalo, vamos colocar 2 pontos altos. E o nosso terceiro ponto alto, ele vai ficar na correntinha aqui, tá bom? A gente vai prender bem no cantinho, você conta 3 correntinhas subindo e você prende aqui na pontinha, não faz um ponto alto muito alongado nas pontas, tá? Faz um mais apertadinho. Então, fiz aqui, prendi na terceira correntinha o terceiro ponto alto, pra ficar igual o outro aqui que subiu, tá bom? Agora, você sobe 5 correntinhas que nós vamos fazer esse intervalo. Então, uma hora que a ponta vai ter esse intervalo, uma hora vai ter um bloquinho com 3 correntinhas, né? Com 3 pontos altos. Então, aqui, para fazer esse intervalo aqui vazio, você sempre vai subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, aí você vira o trabalho. Já passa diretamente, laça a agulha pro próximo intervalo, para você fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas. 2 correntinhas. Laça a agulha. Agora, aqui nesse intervalo e nesse intervalo, a gente vai colocar somente 2 pontos altos, que nós vamos ter uma contagem de pontos altos aqui que vai ficar em 7. Então, aqui, você coloca 2 pontos altos somente. Para cada ponto aqui de base, você vai colocar um ponto alto. E nós vamos ficar aqui com uma sequência de 7 pontos altos, tá bom? E aqui, já trabalhei o grupinho de 3 pontos altos. Desse lado aqui também, nós vamos colocar 2 pontos altos. 1, 2. Vamos separar por 2 correntinhas. Ok? E aqui a gente vai fazer nosso grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui ficou 7 pontos altos, fiz 2 correntinhas de separação, faço aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, vou mostrar como é que a gente prende a ponta, tá bom? Então, aqui, fiz o grupinho de 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas e prendo com ponto alto não muito alongado, né? Então, aqui é um grupinho de 3 pontos altos, pulo 1, 2, e bem na pontinha aqui, na correntinha, você entra, não faz um ponto alto muito alongado, tá bom? Para construir um intervalo e ficar igual aqui do outro lado, tá? Aqui você, se aqui tem um intervalo, próxima carreira a gente preenche com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, sobe aqui, 3 correntinhas, vira o trabalho, tem um intervalo, agora você faz um bloquinho, 3 pontos altos. Então, aqui você entra, coloca mais 2 pontos altos, com a correntinha que subiu, né? Fica aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, tá? Foi soltar a linha, que a minha linha tava presa. Então, aqui, gente, fiz um bloquinho de 3 pontos altos no começo,
duas correntinhas de separação. Vamos construir aqui uma sequência de 11 pontos altos. Então, nesse intervalo e nesse intervalo, a gente vai colocar 2 pontos altos. 2. Para cada ponto aqui, você vai preencher com um ponto alto. Eu volto aqui com vocês. Pronto, já preenchi aqui, né? 7 pontos altos, eu preenchi tudo com ponto alto. Nesse lado aqui, a gente colocou 2 intervalos, nesse 2 pontos altos. Nesse intervalo também você coloca aqui 2 pontos altos. 1, 2. Ficando aqui uma sequência de 11 pontos altos, tá? Agora, separa aqui, ó, por 2 correntinhas. Vamos trabalhar aqui nesse último intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos. Primeiro, você coloca 2 pontos altos e o nosso terceiro vai ficar, ó, 1, 2, 3, na correntinha subindo, tá? Aí, você não faz ele muito alongado, faz ele um ponto alto mais baixinho, ok? Então, aqui, né, ficou um grupinho de 3 pontos altos nas laterais, um intervalinho e 11 pontos altos. Você agora vai subir, né? Esse aqui é um bloquinho de 3 pontos altos, a gente vai fazer um intervalinho. Para fazer esse intervalo, são 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vira o trabalho e já vou passar aqui dentro e colocar somente 2 pontos altos, tá bom, gente? Que agora a gente vai ficar com uma sequência aqui de 15 pontos altos, tá? Nós vamos colocar 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos aqui também. Então, aqui você faz 2 pontos altos, somente 2, ok? Nós vamos fazer uma sequência de 15 pontos altos, então, para cada ponto aqui de base, você vai preencher com um ponto alto. Pronto, já preenchi aqui com ponto alto. Nesse intervalo, como aqui também a gente fez 2 pontos altos, aqui a gente também vai fazer somente 2 pontos altos, que vai dar aí a contagem, né, de 15 pontos altos seguido aqui, terá aí 15 pontos altos. E agora a gente vai fazer esse intervalo, que é 2 correntinhas, laça a agulha, pula 2 pontos, né, de base, na correntinha, na terceira correntinha aqui, você faz um ponto alto não muito alongado, tá bom? Então, agora, nós vamos começar a diminuir o nosso desenho. Então, agora, a gente sobe 3 pontos altos, que aqui é o intervalo vazio, então a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos. Suba aqui 3 correntinhas, né? Falei ponto alto, 3 correntinhas, e aqui a gente coloca mais 2 pontos altos, para nesse começo aqui ficar um bloquinho de 3 pontos altos, tem? Ficou aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntinhas, separação, vamos pular. A gente não vem trabalhando 2 pontos altos, então a gente pula 2, ó, 1, 2, e no terceiro a gente faz um ponto alto, tá? Então, aqui, nós vamos fazer uma sequência de 11 pontos altos, que é essa carreirinha aqui de baixo, tá? Vamos fazer 11 pontos altos, vai sobrar 2 pontos altos aqui no final, aí é porque deu 11 pontos altos. Então, vou fazer aqui e já volto. Pronto, já fiz aqui uma sequência de 11 pontos altos, nós vamos construir um intervalo e terminar com 3 pontos altos na ponta. Então, eu faço 2 correntinhas, laço a agulha, ficou 2 pontinhos para pular, igual aqui no começo, pulou 2, aqui também tem que dar a mesma quantidade. Fiz 2 correntinhas de separação, nesse intervalo aqui eu já faço direto com ponto alto, coloco aqui, né, 2 pontos altos, e o nosso terceiro vai ficar na correntinha na lateral. Bom, você vê aqui onde que tá a correntinha, a terceira correntinha, a minha tá um pouquinho torcida aqui, tá difícil para entrar. Você faz aqui um ponto alto, não muito alongado, bom? Então, agora a gente vai começar, né, cada vez mais diminuindo 2 pontinhos, até terminar aí com 3 pontos altos na pontinha. Vamos fazer juntos, tá bom? Então, aqui tem 3 pontos altos, a gente constrói um intervalo vazio. 5 correntinhas que a gente sobe. 1, 2, 3, 4, 5. Vira o trabalho. Aqui dentro desse intervalo, nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. E como a gente tá diminuindo o nosso, né, nossos pontos altos aqui, a gente pula sempre 2. Faz 2 correntinhas,
pula 2 pontos altos, no terceiro você começa a fazer uma sequência de pontos altos aqui, tá bom? 7 pontos altos, parando 2 pontos antes, você vai ter aí a contagem de 7 pontos altos. Irei fazer. Então, aqui, gente, já fiz uma contagem de 7 pontos altos, nós vamos terminar igual aqui começamos, né? Pulou aqui, ó, 2 pontos de base, então, você faz 2 correntinhas, pula 2 pontos, já vem pro intervalo para fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos e vamos terminar na pontinha com intervalo vazio. Então, aí você faz 2 correntinhas e prende aqui com ponto alto na terceira correntinha no último pontinho. Um ponto alto não muito alongado, tá bom? Então, agora, a gente vai subir aqui a próxima carreira, também vamos tirar 2 pontos de cada lado, tá? Então, você sobe 3 correntinhas, como aqui tem um intervalo vazio, então você tem que fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, sempre no começo, uma hora aqui, gente, é um intervalo, é um bloquinho, é um intervalo, é um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui é um intervalo, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos nesse começo. 2 correntinhas de separação. Nesse intervalo, é o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Feito aqui. 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, e para diminuir os pontos aqui, a gente sempre pula de 2. Então, vamos pular 1, 2, e no terceiro, a gente faz um ponto alto. Vamos construir agora uma sequência de 3 pontos altos, né? Já vou fazer junto com vocês, ok? Fiz aqui 3 pontos altos, sobrou 2 pontos altos, igual aqui também que pulou, a gente vai pular do outro lado. Faz aqui 2 correntinhas de separação, já vem nos bloquinhos para trabalhar nosso bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas de separação, e aqui na ponta a gente vai fazer também o bloquinho, né? Igual do outro lado. Você vai fazer 2 pontos altos aqui, e o terceiro você prende na correntinha, subindo na terceira correntinha. Bom, tem pessoas que gostam de prender na segunda, para ficar menor, né? Eu tô prendendo na terceira, tá? Com ponto alto não muito alongado. E agora, gente, ó, essa carreira é a mesma aqui, ó, do desenho, onde começa o desenho, né? Então, a gente vai fechar a carreira aqui, construindo intervalos na ponta. Então, você sobe aqui 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, vira o seu trabalho. E vamos vir fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, né? E o nosso aqui, no último, fica um intervalo também. Então, essa carreirinha não tem segredo, são bloquinhos de 3 pontos altos, que eu vou estar separando aqui por 2 correntinhas, tá bom? Volto no final aqui, ó, pra fazer junto com você. Mas você vai fazendo bloquinho de 3 pontos altos, né? Separado aqui por 2 correntinhas, tá? Vou fazer e já volto. Então, para chegar aqui no final, fazer junto com vocês, tá bom? Para ficar também um intervalo vazio, igual do outro lado, você já prende, né, na correntinha, um ponto alto não muito alongado. E aqui nós terminamos uma etapa, um desenho, né? Terminamos um desenho, ele termina quando você começou aqui, ó, com o intervalo vazio. Nosso desenho também termina com intervalo vazio, né? Depois que faz 3 pontos altos aqui nas pontas, você tem que subir mais uma carreira para terminar com intervalo vazio, assim como na outra ponta, tá? E assim, gente, esse desenho, você multiplica ele quantas vezes você desejar, para virar um tapete, para virar um caminho de mesa, para virar uma passadeira, tá bom? Você pode estar utilizando essa base aqui para ser aqui, né, com o tamanho que você desejar. Vou estar aqui subindo mais um pouquinho para vocês verem, tá? Então, aqui a etapa é intervalo, você faz bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, vira o trabalho. Então, aqui nas laterais, né, uma hora é intervalo, uma hora é bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui é o intervalo, eu vou construir um bloquinho de 3 pontos altos. E olhando o desenho de baixo, gente, você vai conseguir reproduzir, tá bom? É um desenho fácil. Então, fiz aqui um grupinho de 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e vou fazer aqui, primeiramente, todos eles eu vou estar trabalhando
né, um grupinho de 3 pontos altos. Você vai olhando aqui na carreira de baixo, essa aqui é como se fosse a primeira, né, que terminou o intervalo vazio das laterais. Aí você vê qual é a próxima carreira, onde eu construí aqui, ó, todos eles eu construí um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui a etapa é você fazer bloquinhos de 3 pontos altos. Então, olhando aqui o desenho de baixo, você vai conseguir sempre reproduzir, tá? Quantas vezes você desejar o desenho. Então, eu vou estar fazendo aqui mais um pouquinho com vocês, para não ficar dúvida, tá bom? Então, aqui, separando por 2 correntinhas e fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, que eu olhei lá no desenho embaixo e vi que era para fazer isso. Meu último ponto vai ser sempre nas correntinhas, né? Na terceira correntinha, sempre não fazendo um ponto alto muito alongado, faz mais baixinho, ok? Então, aqui, eu terminei a carreira, ó, que eu olhei aqui embaixo, que é essa aqui. Qual que é a próxima carreira? Nós vamos construir aqui um intervalo vazio, um bloquinho de 3 pontos altos, um intervalo vazio, 7 pontos altos. Como que eu faço esses 7 pontos altos? Acrescentando 2 pontos altos no intervalo, tá bom? E esse lado aqui sempre vai ficar igual que a gente trabalhar desse lado. Então, olhando o desenho de baixo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, aqui, eu faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, viro o meu trabalho. No desenho de baixo eu começo aqui, né? Um intervalo vazio. Eu faço aqui primeiramente um bloquinho de 3 pontos altos. Se eu tiver alguma dúvida, eu olho o que eu tô fazendo, tá? Aí eu separo aqui por 2 correntinhas. Vamos construir aqui uma sequência de 7 pontos altos e começar, né, a fazer o nosso desenho. Nesse intervalo, somente 2 pontos altos. Para cada ponto aqui, grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer um. Aqui do outro lado, eu faço 2 pontos altos, que a gente vai precisar ter aqui, né, uma sequência de 7 pontos altos, que é essa carreira aqui que eu estou trabalhando, tá bom? Então, aí eu termino a carreira, como aqui no começo, tem que terminar igual do outro lado, tá bom? Termino essa carreira aqui, trabalhando meu bloquinho de 3 pontos altos e fazendo um intervalo na ponta. E assim, gente, eu vou olhando, né, a carreira de baixo no desenho e vou reproduzindo o meu desenho, tá bom? Então, aqui foram 7 pontos altos. Se eu tenho alguma dúvida, eu olho a carreira de baixo, que nós vamos trabalhar 11 pontos altos, depois 15, e depois a gente vai diminuindo de 2 em 2, tá? Quando você diminuir essa etapa aqui, né, ainda você tem que subir mais uma carreira, porque o nosso desenho termina sempre com os intervalos vazios, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer coisinha volta ao vídeo, mas eu acredito que olhando o desenho de baixo, tá? Sobe 3 correntinhas, se aqui é um intervalo vazio, agora recebe um bloquinho de 3 pontos altos. E olhando o desenho de baixo, você consegue reproduzir, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou subir 2 vezes esse desenho, tá bom? E aí, eu já volto com vocês. Voltando aqui com vocês, gente, já subi 2 vezes o desenho, né? Minha linha acabou aqui, na verdade, ela veio repartida no próprio novelo, tá? Aí eu tive que continuar o trabalho, bem aqui no meio, mas não tem problema, né? Então, aqui, só para referência, tá dando, ó, 26 centímetros, tá? 26 centímetros por 15, aproximadamente, tá? Então, nós vamos começar a deixar ele aqui, né, oval. Aqui é onde terminei, né? Eu tenho o costume de fazer assim, ó. Eu faço uma correntinha, tá? Solto da agulha, entro na frente para trazer essa laçadinha para trás, tá? E aqui eu subo 3 correntinhas, fazendo assim ela vem um pouquinho mais para cá. Subo 3 correntinhas e coloco mais 3 pontos altos aqui. Com a correntinha, fica aí 4 pontos altos nessa ponta, ok? Aqui é bem na pontinha, tá? Na lateral. E toda a parte aqui mais estreita do trabalho, ó, de uma ponta a outra, nós vamos fazer grupinhos de 4 pontos altos. Então, aqui na parte mais estreita vai 1, 2, 3, 4, 5
né? 5 grupinhos aí de 4 pontos altos. Mas aqui a gente já vai estar descendo aqui o comprimento dele aqui na lateral, né? E a gente vai trabalhar aqui bloquinhos de 3 pontos altos. Deixa eu soltar minha linha aqui. Separando aqui, gente, ó, por 2 correntinhas, eu vou começar a trabalhar a parte mais comprida aqui do trabalho. Nos intervalos, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos, que eu vou separar aqui, tá bom? Por 2 correntinhas. Então, eu fiz 1, 2, 3, que é um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e para cada bloquinho, eu repito aqui, né, para cada intervalo, eu faço aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou chegar aqui, ó, pra fazer essa parte aqui estreita com vocês. Voltando aqui com vocês, gente, então já trabalhei toda a lateral aqui, 3 pontos altos que eu separei aqui, né, por 2 correntinhas. Já fiz 2 correntinhas, aqui é a ponta da parte mais estreita, aqui nessa ponta a gente vai fazer agora 4 pontos altos, tá? Nessa lateral mais estreita que a gente constrói aí, né, a nossa aba. Já é um jeito conhecido, né, gente, de subir o trabalho oval, tá bom? Aonde aqui a parte mais estreita do trabalho, você trabalha aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 pontos altos. Caso você precise, né, sinta que tá repuxando, você pode aumentar para 5 pontos altos, tá bom? Eu socorro, assim, vários trabalhos fazendo esse tipo de aumento. Então, aqui eu separo por 2 correntinhas e toda essa parte mais estreita aqui, eu vou estar trabalhando 4 pontos altos. Então, eu vou chegar até na outra ponta ali, né, fazendo bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou chegar até aqui e já volto. Pronto, gente, para mostrar para vocês que essa parte mais estreita do trabalho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos que eu coloquei aqui 4 pontos altos, tá? E separei por 2 correntinhas. Observa que o meu fica até larguinho, tá bom? Então, aqui na lateral, você volta pro padrão, separando aqui por 2 correntinhas e fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Quando você chegar aqui nessa ponta, né, aí você lembra que tem que ficar igual do outro lado, aonde você faz aí bloquinhos de 4 pontos altos, tá? E aqui você volta para 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Toda essa parte reta aqui mais, né, longa, fica aqui com bloquinho de 3 pontos altos. E essa parte aqui mais estreita, você vem trabalhando bloquinhos de 4 pontos altos. E eu venho fechar a carreira com vocês. Então, chegando aqui, gente, no final, para fechar a carreira com vocês, aqui é o nosso bloquinho de 4 pontos altos, que ele fecha aqui na ponta, 3 correntinhas com ponto baixíssimo, ok? Então, aqui, a nossa parte estreita ficou com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com 4 pontos altos, né? Que eu separei por 2 correntinhas, sempre vai começar nessa pétala aqui, né? Você fechou aí com ponto baixíssimo, você sobe aqui, ó, 3 correntinhas, 1, 2, 3, ok? E aqui você faz, para cada ponto, você coloca um ponto alto, e nós vamos começar aqui, está fazendo aumento nas laterais mais curta, né? Nos bloquinhos de 4 pontos altos, a cada carreira, o último ponto, você faz um aumento, você faz mais um, então você fica com 2 pontos, né? 2 pontinhos no último ponto. Essa carreira aqui de baixo tinha 4 pontos altos e agora aqui de cima ficou com 1, 2, 3, 4, 5. E a cada carreira você multiplica aqui, né? Você multiplica não, gente, você faz o aumento no final, tá bom? Caso você sinta que o seu trabalho está emborcando, né? Para mim não emborca, tá bom, gente? Não fica repuxando. Você pode nessa carreira fazer aumento no primeiro e no segundo, tá? E diminuir as correntinhas ou não, tá? E você faz aumento aqui e aqui também. Para mim não precisa, então eu só vou trabalhar aumento no último. E se você em algum momento do trabalho sentir que emborca, você pode usar essa técnica de fazer por alguma carreira, pelo menos uma carreira, aumento dos 2 lados, tá? Então, para aqui eu não preciso. E aqui toda a lateral a gente trabalha assim. Se você fez o tapete, né, gente? Você sabe que a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto aqui na lateral, tá?
ponto alto sobre ponto alto. E não esquece, né, aqui quando chegar aqui na curva, né, a parte mais estreita, você trabalhar aqui aumento. Eu vou chegar até aqui e mostrar para vocês novamente. Então, voltando aqui, gente, já trabalhei aqui, ó, meu primeiro grupinho de 4 pontos altos, para mostrar para vocês que nos grupinhos de 4 pontos altos, a cada carreira, o último ponto você trabalha 2 pontos no mesmo lugar, fazendo um aumento. E a cada carreira você trabalha assim 2 pontos no último, tá? Então, aqui faço 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, né? E toda a nossa lateral aqui vai sempre receber um aumento, ok? No último ponto. E na lateral mais longa, aqui, é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Não tem aumento na lateral, ok? Então, eu vou seguir assim, gente. Para minha tensão de ponto aqui, eu preciso subir 8 carreiras nesse padrão, tá? Fazendo aumento sempre nas laterais e trabalhando ponto alto sobre ponto alto, né? Aqui na parte mais longa do trabalho. Eu tenho que subir 8 carreiras e já volto para mostrar para vocês a medida que ficou, tá bom? A parte central da tampa. Voltando aqui para mostrar para vocês quantas carreiras que eu subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, ok? Então, aqui, mostrando para vocês, ó, ficou o tamanho, essa é a base, né? Ficou um tamanho de 48 centímetros, né, de comprimento, por 36 de largura, tá bom? E 175 gramas, feito aí na espessura 6, para vocês terem aí, né, uma noção, 175 gramas e 48 de comprimento por 36 de largura, tá bom? Então, aqui eu vou arrematar, né, eu puxo aqui para frente, depois eu puxo a linha para trás, vamos fazer uma troca de cor, estamos aí a 3 carreiras para terminar, tá? Que agora vai ser o bico de acabamento. Então, do outro lado, vou começar, para não precisar arrematar. Aqui do outro lado, com a cor pink, tá bom? Espessura 6 também, eu faço uma laçadinha inicial, vou começar pela aba, tá? O que diferencia aqui, gente, vai ser a carreira, né, todinha de pontos altos, fechado, mas neste primeiro ponto e neste último ponto das abas, você vai fazer aumento. Então, aqui nesse primeiro, você faz, né, pode amarrar e subir 3 correntinhas. Eu laço a agulha, dou mais uma laçada, ó, para fazer um ponto alto suspenso. Então, aqui eu faço um ponto alto, volto no mesmo lugar para fazer outro ponto alto, ok? Então, nesse primeiro eu faço 2 e nesse último aqui também 2. Agora eu venho preenchendo ponto alto sobre ponto alto, uma carreira simples. Vou seguir até aqui e venho fazer esse ponto junto. Então, chegando aqui no último ponto da aba, para lembrar vocês que aqui no último ponto você também faz um ponto alto, volta e coloca mais um. Então, nós vamos ter aumento, né? 2 pontos altos aqui no último e também 2 pontos altos no primeiro. Os demais é ponto alto sobre ponto alto. Toda vez que você encontrar as correntinhas, inclusive aqui na parte lateral, parte reta, nas correntinhas, você trabalha um ponto alto só. Você laça e faz um ponto alto. Vai começar aqui a outra aba, todas as abas, lembra, gente, de trabalhar 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos no último, tá? É um pouquinho diferente, né? Em vez de fazer 2 pontos altos no intervalo, eu prefiro fazer 2 pontos altos na aba. Então, eu coloco aqui 1, 2 pontos altos, vou preencher aqui, ó, tudo de ponto alto. Cheguei aqui no último ponto para lembrar vocês, né, que você faz 2 pontos altos no último ponto, né? Então, vai observando se você fez 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos no último. E quando encontrar a correntinha, aí você só faz um ponto alto, tá? Inclusive aqui na lateral. Então, eu vou seguir o trabalho, venho fechar a carreira com vocês. Então, aqui, gente, para adiantar, eu já fechei a carreira, tá? Com ponto baixíssimo, subi 3 correntinhas e fiz um bloquinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. A gente vai ter que fazer adaptação nessa carreira, tá? Vai ser assim, né? Você vai seguir toda a parte oval, 2 correntinhas de separação, pulando um ponto de base.
Eu preferi fazer a adaptação de contagem de ponto na parte reta do trabalho, para não ter, né, dificuldade aí de por acaso estar emborcando, tá? Então, a parte oval do trabalho, você faz bloquinhos de 3 pontos altos, pulando um ponto de base, separando por uma correntinha. Mas aí, gente, por 4 vezes, ó, pula uma correntinha e começa a fazer seu bloquinho de 3 pontos altos somente, tá bom? Não é 4, são 3 pontos altos. Então, gente, a adaptação que a gente vai ter que fazer é que por 4 vezes você vai pular 2 pontos de base. Mas aí você deixa para pular por 2 vezes desse lado, por 2 vezes do outro lado, tá? Mas no restante, você vai fazendo assim, separando por 2 correntinhas e pulando um ponto de base, tá? O importante é quando você chegar no final da carreira, você estiver com uma contagem, tá? É muito importante. Você estiver com uma contagem de par de vazadinhos, para poder, né, dar certo o bico de acabamento, você tem que ter uma contagem de par de quadradinhos vazios. Então, não sei quantas carreiras você subiu, né? Mas adapta aí a sua carreira para que você fique com intervalos de par, tá bom? Então, aqui para mim, por 4 vezes eu pulo 2 pontinhos de base que eu escolhi, né? Fazer aqui, né? Nas laterais do trabalho, adaptação, tá? Então, aqui eu vou chegar até o outro lado só para mostrar para vocês. Voltando aqui com vocês, eu vim fazendo toda essa parte oval aqui, ó, pulando, né, fazendo 2 correntinhas e pulando somente um ponto. E aqui na minha parte reta, por 2 vezes eu vou estar colocando aqui, pulando 2 pontinhos de base. Então, já vou mostrar aqui pra vocês, a quantidade de correntinha continua, o que eu preciso fazer é pular 2 pontinhos de base, 1, 2, e eu faço o meu grupinho, tá bom? De 3 pontos altos. A gente tem que repetir esse processo aqui, né, por 4 vezes. Então, eu tenho 1, agora eu volto a fazer somente 1, tá? Somente aí 4 vezes você pula 2. Aí, eu aconselho vocês não pular 2 seguidos, tá? Então, aí o próximo eu pulo 1 só. Aí, você vai seguindo, tá? Bloquinhos de 3 pontos altos, pulando 1 ponto de base, 2 correntinhas, pulando 1 ponto de base, mas aqui na parte reta, por mais uma vez, eu vou estar pulando 2. E depois do outro lado, na parte reta do outro lado, eu também vou pular 2, tá? Eu vou fazer a carreira aqui, depois eu abro a câmera e mostro pra vocês aonde é que eu pulei 2, tá? Pontinhos de base. Nos demais, você pula 1. Né? Quantas carreiras você subiu, você vai ter que aí estar adaptando a sua receita, tá? Para que quando você fechar a carreira, esses intervalos aqui fiquem em contagem de par. Eu vou terminar e já volto. Vim fechar a carreira com vocês, já fiz 2 correntinhas de separação, fica 2 pontinhos para pular e eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Vou mostrar para vocês onde é que eu, né, pulei 2 pontinhos para vocês visualizarem, mas vocês podem aí estar colocando, né, pulando seus pontinhos aonde você achar melhor, tá? E depende da quantidade de carreiras aí que você subiu, tudo fica diferente, tá? Então, aqui, ó, na minha parte reta, eu pulei aqui, né, e aqui, 2 pontinhos de base, ó, 1, 2. Os demais só pulo 1, tá bom? Ó, 1. Na minha parte reta, que nas pontas eu coloquei e do outro lado também, tá? Na minha parte reta do trabalho, eu pulei 2 aqui, ó. Os demais, 1 só. E aqui antes, né, de começar a parte do leque aqui, eu coloquei 2. Então, aqui, fechei com ponto baixíssimo. Eu costumo fazer assim, gente, ó, uma correntinha, aí eu solto da linha, entro aqui no intervalo só para puxar essa laçadinha voltando, para que eu comece um pouquinho mais para cá, tá? Mas você pode já começar aí do jeito que você tá acostumado, né? Voltando para trás aqui. Eu vou fazer assim, ó, uma correntinha, tá bom? Agora eu faço mais 2.
tá? Essa primeira correntinha aqui é como se fosse um ponto baixo, tá? Que a gente vai, no final, quando tiver fechando a carreira, fechar aqui com ponto baixíssimo. E essas duas correntinhas é a distância, tá? Então, eu laço a agulha, no intervalo, você, tá bom? Você vai fazendo o seu leque é de 3 pontos altos, separado por duas correntinhas, tá? Importante aqui, gente, nessa carreira aqui anterior, é ter ficado com intervalos números pares, tá bom? Para dar certo esse bico de acabamento. Então, aqui você faz o leque é de 3 pontos altos, separado aqui por duas correntinhas. E se você tiver aí dificuldade com a tensão de ponto, você pode trocar de agulha ou para menor ou para maior, tá? Duas correntinhas, separação, e prende ponto baixo no próximo intervalo. Um intervalo você vai fazer o leque, no próximo você prende com ponto baixo, e a distância aqui eu estou colocando duas correntinhas, você pode colocar uma, tá bom? Ou você pode aí estar trocando de agulha para adaptar ao seu ponto. Para mim, dá certo aqui, fazer o leque de 3 pontos altos, separada aí por duas correntinhas. Você pode também socorrer o seu trabalho fazendo 3 correntinhas no leque, tá bom? E você faz uma hora o leque no intervalo e uma hora você prende com ponto baixo. É super fácil, né? Duas correntinhas de separação para minha tensão de ponto, para eu alcançar o próximo intervalo e fazer aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, tem que fazer as correntinhas subindo, duas correntinhas antes de fazer o leque, nosso leque de 3 pontos altos, que eu venho separando por duas correntinhas o meu leque, tá bom? Não tem segredo. Eu vou terminar essa carreira, né? Vim fechar a carreira com vocês, tá bom? Já estamos aí, né, quase terminando. Ainda falta fazer a redinha, tá? Vou dar a dica onde começar a redinha. Se você gosta de uma redinha mais para baixo, né? Ou uma redinha mais curtinha, eu vou estar mostrando para vocês aonde começar. E agora eu vou ensinar para vocês como que eu faço a redinha, tá bom? Do lado avesso, aqui é o grupinho de 3 pontos altos, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto, aqui o bloquinho mais perto do bico de acabamento aqui, ó, de 3 pontos altos, você entra aqui, 2 pontinhos, pegando assim mais o pontinho que tá aqui do lado avesso, para não atravessar aqui na frente, tá bom? E aí você traz a sua linha e prende no ponto do meio aqui, faz um nozinho. Antes de começar, eu vou dar uma dica para vocês. Você vai contando aqui, tá? Até dar um número ímpar. Chegar lá do outro lado na mesma direção, você tem que estar no número ímpar. Se por acaso eu tiver aqui, contando aqui, número par, separar em par, você vai estar um pouco mais para cá, um pouco mais para baixo e não vai estar na mesma direção, tá bom? Então, essa é a contagem aqui, né, para você, mas você pode ir indo, né, de repente não deu a mesma direção, você desmancha e volta um para trás aqui, tá bom? Mas a contagem aqui, desses bloquinhos de 3 pontos altos, você contando tem que parar em ímpar para dar certo, tá? Aí, caso você ache que tá muito curtinho, você daqui onde eu dei a referência, pula um e prende no de trás, tá? Aqui é onde fez o grupinho de 3 pontos altos no bico de acabamento. Sempre aqui no ponto do meio que a gente vai estar prendendo. Eu entro novamente aqui para puxar a linha para trás. Deixa eu tentar chegar mais perto. Trago uma laçadinha, ok? Que eu vou subir aqui 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas, ela vai ter uma altura de um ponto alto, tá bom? Depois eu arremato aqui mais, puxando para trás aqui. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas. Pra mim, gente, eu faço 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas mais 9 correntinhas, tá bom? Mas você pode estar fazendo menos, tá? Ou mais, depende da sua tensão de ponto. Geralmente é menos, né? Que meu ponto é muito apertado. Então, aqui, gente, marrei aqui, pulo um bloquinho de 3 pontos altos. No próximo, no ponto do meio, eu laço a minha agulha e vou atravessar aqui, ó, no ponto do meio, tentando pegar as duas alcinhas para trazer uma laçadinha. Subo na altura aqui de um ponto alto para poder fazer o ponto alto, ok? Fiz aqui um ponto alto.
Já construímos aqui a primeira aba de prender, tá? Então, aqui pra mim, gente, ó, a altura de um ponto alto, tá bom? Dá 9 correntinhas. Pra você pode ser menos. Então, eu faço aqui 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laço a minha agulha. Observa aqui onde eu estou. Pulo um bloquinho de 3 pontos altos. No próximo, eu prendo no ponto do meio, pegando as 2 alcinhas. Sempre pulando um bloquinho e prendendo no próximo, tá? Prendendo com ponto alto. E você vai seguindo aí, né? Eu escolhi aqui, né, na minha tensão de ponto, fazer 9 correntinhas. Pula um bloquinho, prende no próximo. Você vai indo toda a carreira aqui para parar rente do outro lado que venha na mesma direção, tá bom? Eu já volto com vocês. Já tô chegando aqui para prender meu último, né, intervalo aqui, que vai ficar rente com o outro lado, tá? Então, aqui eu tenho um para pular e eu prendo aqui com ponto alto. Ok? Pra mim, deu aqui, ó, 12 alcinhas dessas aqui, tá? 12 alcinhas. Caso você queira, né, fazer mais, aí você pega um para baixo, pulando um bloquinho. Caso você chegue aqui, não está rente, tá? Então, é porque lá do outro lado você tem que começar um bloquinho para trás, tá bom? Então, aqui, toda vez que você chegar aqui com ponto alto, nós vamos voltar diminuindo uma correntinha. Então, você sobe 3 correntinhas primeiro para ser um ponto alto. 1, 2, 3. Se achar melhor, você vira o trabalho, tá bom? Aí vira o trabalho e agora você faz mais 8 correntinhas, cada vez você diminui um. Se você já fez 8, então agora você faz 7. Eu comecei com 9, então a cada idas e vindas eu subo primeiro na ponta, né? Para começar 3 correntinhas e agora eu vou fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço a agulha e no ponto alto eu venho trabalhando ponto alto. Agora, toda essa minha carreira aqui, eu vou fazer 8 correntinhas e prender no ponto alto. Vou seguir essa carreira aqui e no final eu venho para mostrar para vocês como que a gente prende na correntinha, tá bom? Então, chegando aqui no final, gente, só para mostrar para vocês, né, caso você não saiba onde prender. Aqui a gente fez 3 correntinhas e mais 9, né, no meu caso. Então, você conta aqui na pontinha 1, 2, 3 e na terceira você prende. Ou você vem daqui pra cá, conta, né, 9 e prende na 10ª. Eu prefiro contar aqui, ó, do pezinho subindo, 1, 2, 3 e prende na terceira aqui com ponto alto, tá? Faz um ponto alto muito alongado para não ficar muito diferente do que você vem fazendo aqui. Aí, aqui você começa de novo. Primeiro, 3 correntinhas, 1, 2, 3, para dar a altura aqui do ponto alto. E agora, você vem fazendo as correntinhas diminuindo. Se eu fiz aqui, ó, 8, eu vou fazer 7, e a cada idas e vindas eu diminuo 1, até ficar com 2. Voltando aqui com vocês, gente, ó, já reduzi aqui até ficar com 2 correntinhas. Aqui você pode fazer a opção de um cordão deste lado, depois um cordão do outro lado para pessoa, né? Ou para você estar amarrando. Eu tenho costume aqui, tá? Ou ir reduzindo mais, você pode reduzir até 1. Então, aqui você pode estar fazendo do jeito que você achar aí mais apropriado, tá bom? Eu costumo reduzir até 2, faço uma quantidade de correntinhas que vou até alcançar aqui 3 correntinhas para baixo e faço um ponto baixo, baixíssimo, tá bom? Então, aqui acho que dá para mim, acho que são 10 correntinhas, depende da tensão de ponto, às vezes dá mais, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, eu venho aqui na outra pontinha, conto 3, né, correntinhas, 1, 2, 3, e prendo com ponto baixo, baixíssimo, aqui, ó, ok? Um ponto baixíssimo, fiz uma correntinha e quero mostrar pra vocês que o ideal, gente, é quando você fizer essa ligação aqui, o seu trabalho não fique repuxando, tá bom? Que aí você pode ir lá, medir na tampa, ver se tá bom assim, né? Aí você reduz, né? Mas geralmente esse tamanho aqui eu já venho fazendo, pra mim dá certo. Mas se você quer garantir, né, mais certeza,
Na hora de vender, faça correntinha deste lado e correntinha do outro lado, que você vai conseguir aí ter mais segurança para a pessoa adaptar. Então, aqui para mim deu 10 correntinhas, pode ser que para você dê menos ou mais. O importante é não ficar repuxando muito aqui, ele ficar um pouco mais certinho, tá bom? Eu vou cortar, arrematar, abrir a câmera e mostrar para vocês. Então, ficou assim, gente, o nosso trabalho, tá bom? Escreva aqui pra mim se você fez, qual que foi a cor que você fez, que é pra poder estar inspirando aí outras pessoas também. Eu vou gostar de saber aí qual cor que você fez, tá bom? Aproveite e já clica aí no próximo vídeo aqui do canal pra você continuar aqui comigo. Beijo pra todos e tchau, tchau!